Meus queridos irmãos de ideal espírita, meus queridos sobrinhos e sobrinhas da Juventude Espírita Amélia Rodrigues e de outras juventudes que se fazem presente nesse instante, no nossa jornada da primavera, minhas senhoras e meus senhores, é com muita alegria, com muita felicidade em nossos corações que nós acolhemos vocês. É claro que esta pandemia nos impede de estarmos fraternalmente juntos, próximos dos corações, mas as linhas da internet, essas energias maravilhosas da modernidade, nos permitem adentrar no lar de vocês, e isso nos torna mais íntimos de vocês, facultando-nos desejar que essa participação, essa semeadura que vai ser, como eu sempre identifico, todo o trabalho realizado em nome de Jesus, ela caia como sementes férteis no coração de cada um de vocês e que elas germinem, encontrando em seus corações o adubo da boa vontade, da ternura, da alegria juvenil, para que nós possamos reproduzir todas essas lições e ficarem gravadas sempre, por toda a eternidade, na intimidade de suas almas. Portanto, eu peço que vocês agora nos unam a nós todos pelas vibrações de amor, para que possamos, nesse instante, oferecer a nossa prece a Jesus, abrindo as nossas atividades da jornada espírita da primavera, do Grupo Espírita Amélia Rodrigues, da Juventude Espírita Amélia Rodrigues. Jesus, amado Mestre, aqui estamos reunidos em Teu santo nome, para Te implorar as Tuas bênçãos, Senhor, para esta jornada que se inicia agora. Derrama o Teu amor de misericórdia, inundando todos os nossos corações e todos os corações daqueles que nos estão acompanhando pela internet, para que possamos ter momentos de paz, de alegria, de luz, envolvidos por esse amor de ternura e afeto. E é por isso, querido amigo de Nazaré, que nós pedimos a Tua bênção, facultando-nos ter a companhia durante toda a jornada do espírito da professora Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues, a patronesse da nossa Juventude Espírita Amélia Rodrigues, do Grupo Espírita Casa de Guará, favorecendo-nos, Senhor, com a presença dessa querida irmã, mãe, amiga, companheira de todas as horas, profunda conhecedora do Teu Evangelho e nos proporcionando sempre, Jesus, a oportunidade de estar perto de Ti através das leituras que podemos realizar de todos os Seus livros. Seja conosco, querido amigo Jesus, durante todo o período desta jornada, e que Tua bondade e ternura permaneçam em todos os nossos corações, permaneçam sumamente nos corações de todos esses jovens que fazem parte da Juventude Espírita Amélia Rodrigues, para que possam, no futuro, quando eles também tiverem filhos e estiverem patrocinando outras juventudes, terem sempre na lembrança esse momento glorioso da Tua companhia, da companhia da professora Amélia Rodrigues, para que faça presente em nossas consciências, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Que assim seja. E assim, meus queridos jovens, nós damos por aberta todas as atividades da Juventude Espírita Amélia Rodrigues nessa jornada da primavera. Que Deus nos abençoe nesta caminhada e, ao término, que estejamos todos reconhecidos e gratos pela bondade e ternura de que fomos favorecidos pelos espíritos amigos, especialmente do irmão Batuíra, nosso mentor espiritual, patrono de nossa casa, a quem também nós recebemos, de quem recebemos tanta bondade paternal, tanta orientação e tanta luz. Deus os abençoe, meus queridos sobrinhos e minhas queridas sobrinhas. Que assim seja.
Costumeiramente dizemos que o existir é um ciclo contínuo. Denominamos todas as relações que emergem e se vão quase que de repente, como sendo parte desse tal ciclo da vida. Pensando, porém, na imortalidade do espírito, visualizamos uma linha constante e crescente, que se constrói ao passo de cada vida que o Pai nos concede. Percebendo então que no plano espiritual a vida não é outra, senão a continuação do existir desse ser, que por alguns anos, enquanto encarnado se denominava de alma, podemos perceber que a desencarnação não constitui o fim, mas apenas uma extensão da vida, que acabara de se esvair, encontrando-se agora no verdadeiro lado do existir. Tendo consciência da infinitude dos dias, sabendo que estamos destinados ao ser angelical, em cada momento se constitui um novo ciclo, onde podemos pôr fim os velhos hábitos e trazer à tona o amor e a fraternidade universal. Não raro chega ao nosso pensamento a ideia de recomeçar apenas no amanhã, ou na semana que vem, no mês que vem e até mesmo no ano que vem. Ações tardias, longe de serem consideradas sãs. Parecemos não perceber a dádiva que nos é concedida em cada segundo que estamos vivendo. Em cada fração de tempo, é o momento de encerrar o mau pensamento e dar vazão ao melhor que temos adentro. A cada mais 5 minutos que dorme o despertador de forma irresponsável, perdemos aquela aula e seu conteúdo, o que mais tarde pode nos ser uma ação irresponsável. A cada depois eu ligo, perdemos a oportunidade de agraciar um amigo com palavras. A cada semana que vem eu vou, depois de fulano eu faço, depois de amanhã eu posso, e os mais consecutivos depois que adiam o nosso passo. Torno o adiar um hábito de quem sou. Sem perceber, mas a encarnação se vai e eu penso, e agora? Se não sair do lugar, para onde eu vou? Terei que mais uma vez Por isso, é a cada ação tomada, a cada erro cometido, a cada acerto felizmente bem-sucedido, que não podemos voltar atrás. O que foi feito já passou. Mas podemos recomeçar, tentar de novo e fazer direito. Tirar os escudos do orgulho, esvaziarmos nossos corações dos nossos defeitos, a cada pequeno momento no qual decidimos recomeçar. Recomeçar um ano escolar, recomeçar a arrumar o quarto, recomeçar, ou quem sabe, começar a dar um bom dia. Dar um sorriso, a dizer um eu te amo, a espalhar mais paz e alegria. Recomeçar a ler um livro, a ver um filme, a cuidar do jardim, é começar a respirar, assim como quando éramos bebês. Com calma, agora é um momento de reflexão e gratidão. Por mais um dia, passo a caminhar. Os recomeços com relação ao dia a dia são por vezes relativamente práticos, mas Jesus veio nos convidar a aprender a refletir, a reconhecer nosso interior e recomeçar a uma vida melhor para nós mesmos construir. Os recomeços com relação ao dia a dia são por vezes relativamente práticos, mas Jesus veio nos convidar a aprender a refletir, a reconhecer nosso interior e recomeçar a uma vida melhor, para nós mesmos construir. Ninguém nunca disse que seria fácil. Recomeçar a cada pequena atitude, trocando uma resposta rude por gestos de amor. Causa profunda dor no orgulho que por vezes em nós ainda se apresenta como grande imperador. É preciso ter fé, é preciso força e resignação para ter a coragem para proferir o ato preciso no dissipar desse sentimento, que nos causa uma ilusória e amarga satisfação. É muito fácil virar a página de um livro para perdoar, no entanto, muito mais afinco no bem. Nesse momento, vemos o mundo retomar as suas atividades. Como dói ver em alguns tamanha irresponsabilidade quando a oportunidade divina é o que se apresenta, possibilitando-nos esse recomeço, que deve ser guiado pela razão, pela fé e pela resignação, para colhermos os bons frutos que podem estar à nossa disposição. Recomeçar, depois que as estruturas da vida parecem se abalar, é tarefa árdua, mas muito valiosa. Quando alguém desencarna, quando existir parece se abalar,
É preciso ter fé na justiça divina, que jamais nos deixa desamparados. Mas é indispensável a resignação. Vamos por uma causa e ela em rápidos momentos vem a se dissolver. É preciso ter fé na justiça divina, que jamais nos deixará desamparados. Mas é indispensável a resignação, provocando a ação. Nem sempre o que acreditamos ser o melhor para nós realmente é. Quando o desespero e a melancolia nos alcançam, é preciso ter fé na justiça divina, que jamais nos deixa desamparados. Mas é indispensável a resignação provocando a ação. É preciso agir, é preciso ter a coragem de se levantar, de construir a sua caminhada, a sua jornada aqui enquanto encarnada. Tal feito, ninguém pode realizar por ti. Tenha certeza de que a espiritualidade e a mão de Jesus estão a te sustentar. Agora vá, recomece, Ana. É preciso reconhecer a importância do recomeçar. É preciso ter a atitude das decisões corretas tomar. Um recomeço cristão é buscar se renovar desde o mais íntimo do coração e assim, em todas as ações, refletir um recomeço na vida, refletir uma mudança positiva em sua índole, dando os primeiros passos firmes, ou continuando a com eles caminhar rumo à evolução, nessa sua jornada consciente, no qual, em cada momento, um recomeço mais e mais cristão pode se concretizar. Vamos amar, vamos ter a coragem de recomeçar, vamos verdadeiramente ao Pai servir. Vamos! O chamado a 2021 nos foi feito. Obreiros da última hora, vamos trabalhar. Recomecemos a partir de agora. Daqui a pouco, seguinte, não. Agora. Vamos. Jesus nos chama e caminha conosco rumo aos braços do Pai. Só de pensar em te perder, eu perco meu rumo, eu perco o chão. Chorei um rio sem ninguém ver, eu quero acender essa escuridão. Temos uma guerra pra vencer, um inimigo que não dá pra ver. Você me ensinou não desistir, eu sei não vai ser fácil essa missão, mas eu boto fé na nossa fé. Milhões de voltas que a vida dá, a gente fica louco pra entender o porquê. Mas nesses dias é pra gente ter fé, não é pra gente temer. Preciso ter coragem, coração, exército de anjos de plantão. Supera todo medo que vier, pois nada vai mudar o que já é. A nossa palestrante de hoje é a irmã Luziane Bahia, que é natural de Salvador e trabalhadora da Mansão do Caminho desde a juventude. Além de palestrante, é também evangelizadora e colaboradora do Centro Espírita Caminho da Redenção e da revista Presença Espírita. É também uma conferencista espírita incansável e que busca cumprir fielmente a sua missão do Ide e Pregai. Agora, com vocês, nossa irmã Luziane Bahia. Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz de Jesus. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui juntos e agradecermos à Casa de Guará, à Juventude Espírita Amélia Rodrigues, por este convite especial para participarmos da Jornada da Primavera. Somos muito gratos e recebam o nosso abraço nesse instante tão especial de comunhão, de convivência para com todos. Como nós sabemos, atravessamos dias muito desafiadores. Dias de embates, dias de situações difíceis que vêm nos conclamar algum tipo de ação.
Lá, desde o sermão profético de Jesus, no capítulo 13, no Evangelho de Marcos, mesmo outras profecias antes do Mestre ou depois do Mestre, trazendo palavras e anúncios acerca destes dias que estamos vivendo. Encontramos em a Gênese, por exemplo, no capítulo 18, os sinais desses tempos que são chegados, nos apresentando quais são estas situações que descrevem esse contexto de então. E a forma como, diante de tudo isto que é tão inusitado, que por mais que tivesse sido anunciado, apresenta-se de uma forma a nos trazer um temor, a nos trazer uma curiosidade, a nos trazer impactos. Como é que nós lidamos com tudo isto? Como é que a doutrina dos Espíritos, que é o Consolador prometido por Jesus, e que Jesus anunciou lá atrás, que viria para ficar conosco e para todo o sempre, sendo uma oportunidade de, a partir desta construção que o Consolador prometido nos traz, revivermos a ideia de Jesus, a sua doutrina, a vivência prática de todos esses ensinamentos do Mestre, para que pudéssemos dar o salto quantitativo, qualitativo, na nossa condição espiritual, migrando de um aspecto de provas e expiações para o mundo de regeneração, onde sabemos que essas classificações dos mundos, que nós encontramos lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do Pai, e encontramos ali a descrição, os escalonamentos dos diferentes mundos, os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, o mundo de regeneração, os mundos ditosos, os celestes ou divinos, que nos trazem nesse escalonamento um aperfeiçoamento destes orbes na sua condição estrutural, física, mas principalmente eles recebem essas alcunhas, essas qualificações, estas descrições por conta dos seus habitantes, de nós que compomos a habitação deste planeta Terra, por exemplo. Não só os encarnados, mas os desencarnados também, que estão atrelados a essa conjuntura do planeta Terra. Então, esse momento que estamos vivendo é de uma transição, como todos nós sabemos, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E esse mundo de regeneração, por si só, já é um mundo de transição. Ele está em trânsito, né? Tem essa condição de transição entre os mundos primitivos e os mundos superiores, entre os mundos primitivos e provas e expiações, que são os mundos inferiores, e os mundos superiores, que são os ditosos e os celestes ou divinos. Então, todo esse processo que nos é um convite para a transformação, Jesus nos traz na sua segunda revelação, a primeira revelação trazida por Moisés, a segunda revelação com Jesus, ele nos traz a construção desse reino dos céus, pautando-nos em parâmetros significativos para que consigamos ter o discernimento entre o certo e o errado, entre o bom e o mal, entre o bem e o mal. Para que assim consigamos, exercitando espíritos que somos, seres individualizados, já num processo evolutivo nesse contexto da criação, algo mais aperfeiçoado, que consigamos a partir de tudo isso que angariamos no processo evolutivo, podermos também apresentarmos a nossa vontade, o livre-arbítrio, a consciência, o pensamento, que são essas potências da alma, como nos ensinou Leon Denis. E tudo isso pode ser instrumentalizado por nós e deve ser instrumentalizado por nós. Naquela oportunidade da vinda de Jesus, ele teve ensejo de nos narrar parábolas. E ele nos trouxe uma parábola muito curiosa, a parábola do trigo e do joio, que todos nós conhecemos. Aquela que tem a semeadura da boa semente, mas que o homem, encostilando, permite que venha a semente má, a semente que é estéril e que não vai trazer frutos, não vai trazer produtividade. Percebamos que o homem cochilou, o homem adormeceu, ou seja, ficou invigilante, perdeu a observação daquilo que Jesus nos anunciou, orai e vigiai. Então o homem não vigiou, não vigiando advém o joio, que em verdade é o mal, as imperfeições, as condições negativas que abrigamos em nós. Mas é chegado o momento da ceifa, porque antes disso o Senhor não deixa que separe o trigo do joio. Por quê?
Porque não há maturidade suficiente, ali na parábola do terreno, da planta, que possa retirar o trigo, possa retirar o joio sem que também arranque o trigo. Então, se não vai poder fazer essa separação nesse momento, é necessário que haja o amadurecimento. E há o amadurecimento nosso, dessa planta que vai crescendo à medida que as experiências vão advindo. Então, quando chegamos a um ponto de maior maturidade, de discernimento entre uma percepção e outra, aí é que vem o convite para que nós façamos essa ceifa. E essa ceifa nós fazemos trazendo para a vivência, a experiência do autoconhecimento, a busca por esse autoconhecimento, que vai nos permitindo discernirmos, separarmos o que é trigo do que é joio. Quando a gente lê essa parábola, Jesus anuncia que vão ser arrancado o joio, vai ser atado em molhos e lançado ao fogo. E que o trigo vai ser destinado para a sua utilidade, a sua funcionalidade. E é interessante que quando a gente ouve ou lê esta parábola, às vezes a gente pensa um pouco nesse momento em que a Terra está vivendo, de separatividade no sentido de aqueles que não vão seguir para o mundo de regeneração, terão de ser transferidos para um outro orbe condizente com a sua condição, ainda de manutenção de um interesse dessa vivência do que é provas e expiações, da vivência ainda de uma predominância do mal, sem querer exercitar em um processo educativo, mas principalmente de disciplina, essa modificação para uma condição de regeneração. Então, dentro desse panorama, às vezes a gente pensa que essa parábola está falando dessas pessoas e a gente logo que não se coloca nela. Está falando dessas pessoas que não vão seguir com esse mundo da regeneração, que não vão fazer esse processo regenerativo interior. Acontece que esta parábola ela fala para todos nós, cada um de nós, independente da nossa condição. Porque o que ela está nos dizendo? Que esse trigo e esse joio está dentro de nós. E para que haja um recomeço, é preciso que haja uma decisão. E a decisão, e que é o que a gente é convidado a fazer nesse momento, a decisão, decidirmos, sem tergiversarmos, sem criarmos justificativas, a decisão é fazer a ceifa. Então, diante desses momentos que estamos vivendo, de tantas dúvidas, incertezas, de tudo ser muito novo, de como é que vão ser os passos que nós vamos trilhar agora nessa nova história, pós-pandemia, nessa construção de um mundo de regeneração, é necessária atitude, é necessário decisão. E para a atitude e para a decisão, nós precisamos fazer essa separatividade. Decidirmos pelo trigo, trigo semente boa, que vai trazer o pão que é o alimento material, mas que nessa simbologia o alimento espiritual, que vai nos fortalecer, que vai nos preparar, que vai nos enrijecer no sentido de estrutura, de fibra, para que consigamos viver estes dias e que possamos efetivamente traçar o rumo para o mundo de regeneração. De outro lado, atar o joio, atar as nossas dificuldades e imperfeições e lançarmos ao fogo, que não é um fogo de punição, é um fogo de purificação, é um fogo de transformação, porque o fogo ele tem esse poder de transmudar a condição do objeto no qual ele se deposita, a adornar, a formosear. E desta forma ele vem fazendo o nosso interior, a formosear a nossa personalidade, fazendo com que haja uma transformação que nasça de uma realidade de dificuldade, de mazela, de defeitos no sentido de falhas, que nasça, que haja o surgimento da pessoa nova, do homem e da mulher renovados. Então é necessário uma atitude, uma decisão, e o quanto isso é difícil nos dias atuais. O Espírito Joana de Ângeles nos diz que tudo em a nossa vida é decisão. Que a vida é um conjunto de possibilidades, de escolhas. Então nós sempre estamos escolhendo. Escolhemos inclusive não escolher. Escolher não fazer nada é uma escolha, é uma decisão. Em nos omitirmos, em não sermos ativos, em não termos uma postura de ação diante das situações. Então, se estamos sempre decidindo,
precisamos nos munir de segurança para que esse recomeço, que é uma reestruturação, possibilitando essa renovação e essa regeneração em nós, possa acontecer de forma devida. As incertezas desse momento, elas são vencidas pela fé que deve estar robusta. Mas, para que nós tomemos uma decisão em relação a isso, nós precisamos fazer o processo da antessala da decisão. Como nos diz a benfeitora Joana de Ângeles, em 2 dos seus livros, Momento de Consciência e Momento de Meditação. A benfeitora diz que para que nós tomemos uma decisão, nos é necessário fazermos 2 passos antes disso. Ela nos diz que é importante que nós oremos, utilizemos deste veículo tão salutar e que está à disposição de todos nós, para que nós nos conectemos com o alto. Que façamos esse processo de introspecção e de concentração para emanar o nosso pensamento numa verticalidade, aos altos cumes da espiritualidade, buscando nessa superioridade maior fontes de inspiração, para que sejamos agraciados, para que sejamos envolvidos e a decisão possa acontecer e que, de alguma forma, todo aquele refrigério que vamos receber da espiritualidade nos advenha como um bálsamo a nos sustentar, a nos fortalecer e a nos permitir ter uma continuidade e permitir esta decisão. Então, fazendo essa conjugação, estamos nos unindo a Deus, a esta divindade transcendente, fazendo essa conexão com aquele que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Estamos nos permitindo uma vinculação com Jesus, divino escultor do nosso planeta, permitindo adentrar esta realidade de paz, de amor que pertence ao Cristo, para que consigamos dele sorver a água que vem e que verte em abundância, como ele mesmo falou, trazendo a vida, como ele disse à mulher da Samaria ao lado do poço de Jacó. Nos propondo, através desta ponte que nós emanamos para o alto, a vinda de retorno pela mesma via, para que recebamos esses eflúvios construtores, edificantes, que vão nos estimular uma construção pessoal, facilitando o processo de inspiração para que possamos tomar uma decisão. Mas a benfeitora também diz que além da oração ser a antessala da decisão, é necessário também que nos conectemos com o nosso Deus interior. Então, além desse Deus transcendente, nos é necessário fazer a vinculação com o Deus imanente, com esta essência divina que está em nós, com essa força interior, para que através desse processo possamos alcançar uma instrumentalização intuitiva e ela também nos permitir aconselhar, escutarmos esta voz interior para que consigamos decidir. A meditação ela é salutar porque ela nos permite um apaziguar das águas internas, das emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos ímpetos, das nossas pressas. E tudo isso vai permitindo que nessa conexão com o nosso mundo interior, fazendo o silêncio necessário, consigamos inclusive ouvir o que vem do mundo exterior. Então não só ouvirmos o que está dentro de nós, ínsito em nós, como esse mundo dessa realidade interior, mas também escutarmos o que vem da espiritualidade, o que vem dos mensageiros que nós pedimos na prece, pedimos, louvamos, agradecemos, mas que temos a oportunidade de escutar no processo meditativo. Por que o Espírito Joana de Ângeles diz que para as decisões são necessárias a oração e a meditação? Por que não só a oração? Porque ela diz assim, de nada adianta nós obtermos um direcionamento para uma decisão acertada se no momento de agimos de forma intempestiva ou de forma não assertiva. Ou seja, temos a melhor das decisões, mas na hora da ação nós nos comportamos de maneira invigilante, falando
ou com a pessoa que a gente não deve falar aquele assunto, ou falando com a pessoa que a gente deve falar, mas no momento que não é adequado, na frente de outras pessoas, se utilizando de palavras indevidas ou até mesmo de posturas impróprias, como falar muito alto ou ser grosseiro. E aí a gente ouve aquela célebre expressão: você estava com a razão, mas você perdeu a razão porque você se excedeu. Você perdeu toda a razão porque você não manejou adequadamente aquela decisão que era tão boa. Então, para que isso não aconteça, propõe a benfeitora que meditemos, para que através da meditação consigamos fazer esse processo decisório. A atitude, e pautada nessas duas propostas da benfeitora, vai nos trazer uma realidade de segurança. Vamos ficar mais seguros para que possa haver uma ação, uma decisão, uma atitude dentro de pensamentos, palavras e atos em coerência, pautados numa sistematização em prol desta construção do mundo de regeneração no nosso interior. O benfeitor, Manuel Filomeno de Miranda, no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, que é o seu livro mais recente sobre a psicografia de Divaldo Pereira Franco, a editora é a Leal, nós encontramos o aconselhamento deste benfeitor que nos traz visitantes ímpares para conversarem com a gente. Nós temos o patrono do nosso país, que é Ismael, temos Bezerra de Menezes, Francisco Spinelli, e vamos encontrando esses vultos maravilhosos, Eurípedes Barçanufo, que vem, através da mediunidade abençoada de Divaldo, nos trazer informações a respeito deste momento. E o benfeitor, refletindo sobre estes instantes que estamos vivendo, convidando-nos a uma preparação de superarmos esses instantes, mas também fazermos os nossos recomeços, vencendo as incertezas que o momento traz, ele nos propõe algumas coisinhas. E ele diz assim, o primeiro desses passos, ele diz que é o equilíbrio mental. Equilíbrio mental é refletirmos sobre a natureza dos nossos pensamentos. É aquilo que Leon Denis fala na última parte da sua obra, no problema do ser, do destino e da dor, quando nos traz as potências da alma e nos fala dentre as potências acerca do pensamento. Ele fala da importância de disciplinarmos o pensamento. Conhecermos para disciplinarmos. Disciplina que significa educação, que significa uma orientação, que significa uma autogestão desse pensamento para que ele não corra solto, para que ele não vá de qualquer forma sem a vigilância. O espírito Joana de Ângeles, no livro Vidas Vazias, nos traz a reflexão de que até mesmo nos momentos de lazer, nos momentos em que devemos estar inseridos num divertimento, em algo que seja tranquilo para nós, é necessário vigiar o pensamento. É necessário manter a autogestão sobre a nossa mente, para que não deixemos livres e que nesses momentos em que estamos envoltos no lazer, nas questões que trazem mais prazer e satisfação, nestas horas que significam horas de repouso ou de descanso, não sejam horas vazias, para que os inimigos espirituais ou espíritos infelizes que ainda recalcitram na prática da vingança ou da vivência das suas imperfeições em maior pujança, venham trazer para as nossas mentes influenciações, perturbando-nos neste momento que seria um instante de lazer, um instante aprazível para o nosso repouso e a reconstrução das nossas ideias. Equilíbrio mental, qualidade do pensamento, disciplina, organização. Termos muito cuidado com o que pensamos, porque o pensamento ele é criador. O pensamento multiplica aquilo que estamos pensando e alcança as pessoas, as situações, alcança porque ele é criador. Todas as nossas ações, elas nascem primeiro no pensamento, para que depois se materialize na vida prática. A gente pode até pensar, mas eu não pensei isso não. Eu não estava pensando nisso, simplesmente saiu. Nós não temos a consciência de que estávamos pensando,
mas estávamos pensando sim, e assim demos origem àquela palavra ou àquela ação, que às vezes sai de forma infeliz, intempestiva, a ausência desse processo de autodisciplina. Então, o benfeitor fala da necessidade do equilíbrio mental, da equalização do nosso pensamento, da substituição de pensamentos negativos por pensamentos positivos e mantermos a vigilância dentro daquilo que Jesus nos propôs. Orai e vigiai, para não cochilarmos e, em cochilando, não permitirmos o espalhar do joio, que vem trazer dificuldades ao nosso processo de edificação na construção deste pão espiritual, que vem trazer a contribuição para nós mesmos e para os demais. Além do equilíbrio mental, o benfeitor fala confiança irrestrita em Deus. Nesse processo de transição, no processo de recomeço, no processo de renovação para o rumo de regeneração, depositando-nos sobre as incertezas nossas e alheias, confiança irrestrita em Deus, isso se chama fé, entrega, confiabilidade total no Pai Criador. E é confiança irrestrita, não confiarmos e depois nos apartarmos, duvidando. Confiarmos, entendermos que todo esse processo tem uma utilidade de aprendizado para nós. Temos algo a sorver de forma edificante e especial para os nossos corações. Tanto assim é que existe a pandemia, que é o aspecto coletivo, mas existem tantas pandemias quantas são as pessoas, porque cada um de nós vive uma pandemia particular e especial. Mesmo que estejamos dentro de casa, envoltos com os nossos familiares, mesmo que estejamos inseridos com os nossos familiares, cada um de nós experiencia essa realidade de uma maneira específica. Então, a confiança irrestrita permite que jamais percamos a conexão com Deus. Na referida obra, o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda afirma que nós não estamos a sós. No sermão profético de Jesus, no capítulo 13 do Evangelho de Marcos, Jesus diz que neste momento estrelas cairão do firmamento. E fazendo a conexão com esta fala de Jesus, o benfeitor, na verdade, anotando a fala do Bezerra de Menezes, doutor Bezerra de Menezes, porque é ele quem diz que nesses dias que estamos atravessando, Jesus, que sempre está conosco, encaminha também as estrelas do seu firmamento, para que caiam, que desçam ao nosso encontro. E nós, estabelecendo essa conexão, receberemos deles porque eles vieram para nos auxiliar, para nos inspirar, para nos motivar, para não deixar que nós esmoreçamos, para não deixar que o desânimo tenha um abrigo em nós, para não permitirmos o prolongamento da tristeza, para que não fiquemos sem uma ação, sem uma atitude. Então eles estão conosco. E essa confiança em Deus permite entender que todo esse processo é engendrado por Ele, que, como disse Jesus, nós nunca estamos a sós. E estes prepostos que são prepostos de Jesus e da própria divindade estão aqui, nosso encontro, vinculados à nossa realidade espiritual, para nos motivar a sermos melhores e sermos construtores fiéis deste mundo de regeneração dentro de nós. Mas além do equilíbrio mental, da confiança irrestrita em Deus, Manuel Filomeno de Miranda fala em oração ungida de amor. Essa vinculação que falamos no início, que antecede as atitudes, oração ungida, vinculada, fortalecida, misturada com o amor. Com o amor dando toda a força para a nossa oração. Oração que tem a função, que tem os requisitos do louvar, do pedir e do agradecer, para nós mesmos, mas também para os nossos irmãos em prece intercessória. Buscai e achareis, pedi e obtereis, batei e abre-se-vos-á, assim disse Jesus, trazendo-nos a certeza de que tudo aquilo que pedimos, iremos receber. Por quê? Porque nós pedimos e o Pai verte sobre nós aquilo que melhor se adequa para a nossa condição de aprendizado.
sempre nos atendendo ao pedido. Não fica uma prece sem que seja respondida. E se porventura nós achamos que não foi, observemos o pedido que estamos fazendo, a maneira que estamos orando, porque muitas vezes estamos pedindo fatores materiais ou estamos pedindo à divindade aquilo que nos cabe realizar, porque Deus concede-nos oportunidades, mas o trabalho na vinha é nosso. A responsabilidade de cumprir o dever, de realizar o trabalho, o serviço, é nosso. Então, oração ungida com muito amor. Amor que é esse pedido que Jesus nos fez. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pedido de Jesus de que nós muito nos amássemos, que fizéssemos ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse. Oração que tem a capacidade de levar o nosso pensamento e materializar a nossa vontade, a nossa energia em prol do bem, da paz, da saúde. Saúde no aspecto amplo, perpassando pelo aspecto material e alcançando a integralidade espiritual. Mas além de equilíbrio mental, de confiança irrestrita em Deus, de oração ungida no amor, o benfeitor fala no quarto e último item, mas não menos importante, esforço na prática da caridade. Essa palavra esforço lembra o trabalho e lembra a própria observação contida na nossa codificação de quem são os bons espíritas ou os verdadeiros espíritas. Não são aqueles dotados da perfeição que ainda não alcançamos, mas aqueles que se esforçam, que empreendem esforços para vencer as inclinações, mas esforço na realização da caridade. Caridade que, segundo Jesus, na questão 886 do Livro dos Espíritos, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Caridade que, para São Paulo, é aquela que deve reger e governar os nossos atos. Porque, diz ele, todas as vezes que deixamos que a caridade governe as nossas ações, nós não temos dúvidas, porque estamos no caminho certo, estamos no caminho do bem. Caridade, que é a salvação, que vem nos retirar das doenças da alma, que são estas imperfeições que trazemos ou das paixões que damos guarida e que viciamos o comportamento. Caridade que nos liberta, nos permitindo sempre, através do serviço, a construção nas oportunidades que advém da divindade, para que façamos aquilo que nos cabe no contexto da criação. Para estes dias tão desafiadores, para a necessidade da nossa reconstrução, para essa caminhada rumo ao mundo de regeneração, para vencermos as incertezas, as dúvidas, os medos, todos os receios que vicejam nesse contexto do planeta. Ouçamos a voz que advém da espiritualidade maior. Jesus também profetizava que nesse instante os filhos falariam, as crianças, os jovens falariam, os velhos sonhariam. A mediunidade estaria espraiada com muito mais naturalidade no seio da humanidade. Façamos uso instrumentalizando esta mediunidade, esta comunicabilidade que cada vez mais deve estar natural, vinda dos espíritos para a nossa mente e para a nossa realidade. Fiquemos contritos, voltados em meditação, em oração, para que recebamos estas orientações do alto, estas inspirações e também a intuição para passarmos por estes dias cumprindo o nosso dever, atendendo a nossa responsabilidade, rumo a este mundo de regeneração. Equilíbrio mental, confiança irrestrita em Deus, oração ungida com muito amor e esforço na prática da caridade. Além da própria oração e meditação, como o Espírito Joana de Ângeles nos aconselha, antes de qualquer ação. Hajamos, sigamos firmes, avante, para vencendo as nossas dificuldades, regenerarmos-nos, construindo esta realidade de dentro para fora e contribuindo para que o nosso mundo faça essa transição e alcance o tão esperado mundo de regeneração. Gostaríamos de agradecer imensamente
à Juventude Espírita Amélia Rodrigues, a estes queridos jovens que guardamos com muito carinho nos nossos corações, a todos os amigos da Casa de Guará, a todos que participaram e que estão participando desta jornada da primavera. Um beijo muito especial e até uma nova oportunidade. Abraço e gratidão a todos. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho em nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece caminhando. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe parar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. Quando a falta de esperança decidir lhe assaltar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem te faz bem, reconforte um sofredor, alegre quem está triste e reaprenda com a dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom. Reconstrua cada sonho, redescubra algum dom. Reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente.